Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor José Maria e vamos iniciar aqui o curso de interpretação em exercícios com questões aí comentadas acerca de várias bancas, né? FCC, ESAF, CESP, enfim. Qual é a ideia aqui? A ideia é torná-lo aí apto, né? A realmente fazer inúmeras questões de interpretação de texto, né? Questões aí envolvendo a compreensão textual, torná-lo apto aí a acertar bastantes questões, ok? A interpretação que ela tem assumido um papel muito relevante, seja qual for a prova que você for realizar. Hoje, qualquer prova, nível médio, nível superior, seja qual for o cargo, seja qual for a banca, né, há um espaço lá privilegiando a compreensão textual. Então, eu quero aqui nessas aulas passar algumas dicas para vocês, né, de como se portar na hora de ler um texto, ok? Para que você possa, né, de forma satisfatória, responder corretamente as questões. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por esse texto aqui, que foi do TRE, né, 2012, você está vendo aí. Texto para as questões de 1 a 3. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. A razão do mérito e a do voto. Então, mérito e voto aqui são dois elementos que vão se destacar aqui nesse nosso texto, né? O ministro, ao tempo do governo militar, irritado com a campanha pelas eleições diretas para presidente da República, buscou minimizar a importância do voto com o seguinte argumento: será que os passageiros de um avião gostariam de fazer uma eleição para escolher um deles como piloto de seu voo? Ou prefeririam confiar no mérito do profissional mais abalizado, mais capacitado, mais, enfim, capacitado ali para aquela atividade, né, para aquela ação? Ok? Abalizado tem esse sentido dentro do texto, né? O que acontece? O ministro aqui, com essas duas perguntas aqui retóricas, né? Retóricas por quê? Porque ele já antecipa aí a resposta dele, né? Nesse formato de pergunta. Ele está dando a entender que o voto ele não vai eleger o melhor profissional, né? E para um cargo como o de presidente da República, eu preciso do melhor profissional, do mais abalizado, e não daquele cuja maioria elege, né? Tá certo? Então, não é muito por aí o caminho, né? Então, ele realmente valoriza aqui unicamente o mérito em detrimento do voto. O que o autor cita, né? É importante isso, ó. Esse argumento é do ministro. Aí o que vem aqui na sequência é o argumento do texto, é o que o autor pensa. A perfídia desse argumento, olha só, perfídia é o quê? Perfídia é traição, é deslealdade, tá certo? Então ele já considera esse argumento aí do ministro desleal. A perfídia desse argumento está na falsa analogia, na falsa comparação que ele fez, né? Ele fez aí uma comparação entre essa situação aqui dos passageiros com a eleição de um presidente da República, tá certo? A perfídia desse argumento está na falsa analogia, ele considera essa comparação falsa entre uma função eminentemente técnica e uma função eminentemente política. No fundo, o ministro queria dizer que o governo estava indo muito bem nas mãos dos militares e que estes saberiam melhor que ninguém prosseguir no comando da nação. Perfeito, moçada? Então veja aí, né, o que o autor do texto cita, né? Isso aí nada mais é do que uma tentativa do ministro de enaltecer aqui o governo militar. Entre a escolha pelo mérito e a escolha pelo voto, há necessidades muito distintas. Num concurso público, por exemplo, a avaliação do mérito pessoal do candidato se impõe sobre qualquer outra. A seleção e a classificação de profissionais devem ser processos marcados pela transparência do método e pela adequação aos objetivos. Já a escolha da liderança de uma associação de classe, de um sindicato, deve ocorrer em conformidade com o desejo da maioria, que escolhe livremente seu representante. Então, veja aqui que ele faz distinções, né? Uma coisa é um concurso público em que o mérito é o único critério, outra coisa é uma eleição de um representante, de uma associação. Então aí realmente a maioria deve contar, o voto tem uma importância grande. Entre a especialidade técnica e a vocação política, há diferenças profundas de natureza que pedem distintas formas de reconhecimento. Ok? Essas questões vêm à tona quando, em certas instituições, o prestígio do assembleísmo aqui entre aspas, né? Essa palavra aqui, assembleísmo, é uma palavra nova, né? Uma palavra nova é o que a gente define por neologismo. Neologismo, né? O que eu entendo
por assembleísmo, né? São aquelas decisões tomadas em assembleia, né? É aquele costume de se tomar decisões convocando assembleias. O prestígio desse assembleísmo, né, ele tem um certo prestígio, sim, essas decisões tomadas em assembleia, mas quando ela surge como absoluta, aí nós temos um problema, né? Aí nós temos como um problema, tá certo? Há quem pretenda decidir tudo no voto, reconhecendo numa assembleia a soberania que a qualifica para a tomada de qualquer decisão. Não por acaso, quando alguém se opõe a essa generalização, lembrando a razão do mérito, ouvem-se diatribes, críticas severas contra a meritocracia. Então, quando esse assembleísmo é levado ao extremo, aí começa a haver confusão, né? Qual é a confusão que há? As pessoas vão questionar, e o mérito, onde é que fica nisso, né? Tudo no mundo a gente precisa votar? Então, peraí, calma. Algumas decisões precisam ser baseadas única e exclusivamente no mérito, tá? Eis aí uma tarefa para nós todos. Isso aí é o autor do texto falando, hein? Então, olha aí. Reconhecer caso a caso, isso aqui é importante, caso a caso, a legitimidade que tem a decisão pelo voto e o reconhecimento da qualificação indispensável. Não elegeremos um deputado, né? Não elegeremos como deputado alguém sem espírito público, nem votaremos no passageiro que deverá pilotar nosso avião. Então, rapaz, esse finalzinho aqui, ó, resume de uma forma bem didática o que o autor do texto pensa sobre o assunto. Fazendo até uma brincadeira, né? No dia a dia a gente escuta muito essa brincadeira, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como assim, professor? O que ele quer dizer aí? Uma coisa é a eleição, é a escolha baseada no voto, que atende a uma série de critérios. Outra coisa é a decisão baseada no mérito, que também atende a uma série de critérios. Ok? Há que se diferenciar, né, aquelas decisões, né, mais apropriadas para o voto, há que se diferenciar aquelas decisões mais apropriadas para a escolha pelo mérito. Ok? Então, o texto ele não invalida nenhuma nem outra. Ele não toma partido de uma em detrimento da outra, não. Ele apenas diz que são coisas distintas e que devem ser avaliadas caso a caso, né? Moçada, o que eu acabei de fazer? É a dica que eu queria passar para você. Quando você estiver lendo um texto, você vai fazer uma primeira leitura, ok? Você vai fazer, às vezes, uma segunda leitura, pegando ali significados que, enfim, você não tenha conseguido numa primeira leitura identificar. E aí, como é que você sabe que você entendeu o texto? Você sabe que você entendeu o texto quando você é capaz, ó, de fazer uma paráfrase dele, né? Quando você é capaz de fazer uma paráfrase dele. Professor, o que é paráfrase? Paráfrase, moçada, é quando eu repito o conteúdo original. Eu vou repetir o conteúdo original empregando minhas próprias palavras. Então vamos tentar fazer uma paráfrase resumida do texto, né? Como é que seria? O autor do texto, né? Ele contrapõe aí o voto e o mérito, né? Dizendo que a eleição ela nem sempre conflitua aí com a escolha pelo mérito. Então cada caso é um caso, né? Você não pode tomar uma como absoluta, você não pode simplesmente achar que o voto é solução para tudo, nem pode achar que o mérito é solução para tudo. Há decisões, né, que são mais adequadas, né, com base no critério do mérito, com base no critério do voto. Há de se avaliar a legitimidade disso, né? O texto não toma nenhum partido, né, dessas escolhas. Ele não acha que uma esteja acima da outra, não. Ele acha apenas que são coisas distintas e que devem ser analisadas caso a caso. Ok? A adequação da escolha pelo voto e a escolha pelo mérito devem ser analisadas caso a caso. É isso que o texto pensa. Perfeito? Fiz uma paráfrase aqui resumindo o texto. Quando eu faço isso, dou a minha interpretação uma segurança maior. Significa que eu estou mais apto, né, a entender aí de fato o texto, né? Porque eu fui capaz, né, de resumi-lo com as minhas próprias palavras. Vamos para as questões, vamos ver como isso faz diferença. Ó. Olha a primeira, deve-se presumir, com base no texto, que a razão do mérito e a razão do voto devem ser consideradas diante da tomada de uma decisão. Ó, vamos eliminar logo o que é absurdo aqui, ó. Excludentes. Não, excludentes aqui eu já elimino, já que numa votação letra B de bola não se leva em conta nenhuma questão de mérito. Que história é essa? Onde é que ele disse isso? Ah?
Excludente, já que a qualificação por mérito pressupõe que toda votação é ilegítima. Absurdo. Tá? Aqui a gente já elimina. Né? Aí eu fico aí entre a letra A, a letra D de dado e a letra E. Na letra A ele fala o seguinte, ó, são complementares, pois em separado nenhuma delas satisfaz o que exige uma situação dada. Rapaz, isso aqui está falso, vou eliminar. Ele citou exemplos dentro do texto, a questão lá do concurso público. A questão do concurso público, não existe outro critério que não seja o do mérito. Okay? Não existe outro critério que não seja o do mérito. Então, só o mérito resolve. Só o mérito resolve. Numa assembleia, também na eleição vai de um representante de um sindicato, de uma liderança de um sindicato, mesma coisa. O voto também é satisfatório nesse sentido, né? Então, elas em separado conseguem sim satisfazer a determinada situação. Né? O que ele quis dizer? Não quis dizer que uma exclui a outra, uma se opõe à outra, de forma alguma. De forma alguma. Ele apenas quis dizer, o autor do texto, que se trata de duas coisas diferentes. A letra D de dado, moçada, lê aí, ó. Conciliáveis, eu até concordo com isso, conciliáveis. Desde que as mesmas pessoas que votam sejam as que decidam pelo mérito. Onde é que ele disse isso ao longo do texto? Que aquele que avalia é aquele mesmo que deve votar. Ele não disse isso em nenhuma parte do texto, né? Nossa resposta aí, moçada, ó, letra E. Marque aí, letra E, a nossa resposta. Independentes. Aí sim. Visto que cada uma atende a necessidades de bem distintas naturezas. Concordo. Certo? Cada caso, para cada caso, você tem a decisão mais adequada. A letra E, de fato, aqui é a letra verdadeira. Bem, vamos para a segunda questão. A argumentação do ministro referida no primeiro parágrafo é rebatida pelo autor do texto, por ser falaciosa. O que é falaciosa? Ser enganosa, de fato. Ele fala que ele atribui o termo perfídia, à argumentação do ministro. E escamotear, o que seria escamotear? Significa esconder, os reais interesses de quem a formula. De fato, ele fala, o autor do texto fala que o interesse do ministro, na verdade, era fazer uma apologia ao regime militar brasileiro. Não era, enfim, desmerecer o voto. Na verdade, ele queria enaltecer os governos militares. Então, verdadeira aqui, a número 1. Pode marcar aí verdadeira. Tá? A 2. O autor do texto manifesta-se francamente favorável à razão do mérito, a menos que uma situação de real impasse imponha a resolução pelo voto. Falso. Falso. O texto, na nossa paráfrase resumida, que nós fizemos, em nenhum momento ele toma partido de uma decisão em relação à outra. Ele não toma partido do voto em detrimento do mérito, ele não toma partido do mérito em detrimento do voto. Ele apenas acha que há situações específicas para a escolha pelo voto, há situações específicas para a escolha pelo mérito. Então, o texto não manifesta aqui esse posicionamento favorável à razão do mérito, ok? Falsa, portanto, a segunda. A terceira, a conotação pejorativa que o uso de aspas confere ao termo assembleísmo expressa o ponto de vista dos que desconsideram a qualificação técnica. Não, aqui eu não concordo. Aqui eu não concordo pelo seguinte, o termo assembleísmo, certo? Você volta lá no texto, o termo assembleísmo, ele é utilizado aqui mais para se referir ao neologismo, a palavra assembleísmo. E outra, a crítica não é o assembleísmo em si, a crítica é o assembleísmo quando ele surge de forma absoluta, quando ele surge de forma absoluta. Então, temos que levar em consideração isso aí, ó. O ponto de vista dos que desconsideram a qualificação técnica. Não. O ponto de vista, na verdade, ele é refletido aqui daqueles que realmente consideram a qualificação técnica, e põe aí em xeque, as decisões tomadas aqui em regime de assembleia. Então, veja, o termo assembleísmo, as aspas aqui que foram utilizadas, foi mais no sentido de destacar aqui o neologismo. E outra, esse ponto de vista aqui traduzido para assembleísmo, quem é que chama essas decisões de assembleístas, São aqueles que são partidários do mérito, ou seja, são aqueles que consideram e não desconsideram a qualificação técnica. Então, são dois pontos aí realmente que nós precisamos
relevar aí na análise dessa 3, né? E outra coisa, o assembleísmo, ele é criticado quando ele é tomado de forma absoluta, né? Segundo o texto. Então, falsa aqui a número 3. Nossa resposta somente a 1 é correta. Perfeito, moçada? Vamos em frente. Questão número 3. Considerando-se o contexto, são expressões bastante próximas quanto ao sentido. Isso aqui, ó, quem for fazer prova dessa banca, tem que estar muito atento. Ó, FCC. Isso aqui é típica questão da FCC. Ele pega trechos do texto e fala, ó, quais são aí os trechos do texto que se opõem entre si, quais são os trechos do texto que se aproximam quanto ao sentido. Então, vamos lá, letra A. Fazer uma eleição e confiar no mérito pessoal. No mérito, perdão, do profissional. São duas coisas distintas, segundo o texto, né? Uma coisa é fazer uma eleição, a maioria decidir, outra coisa é você se basear unicamente no mérito, né? Especialidade técnica e vocação política, está lá naquele parágrafo, quando ele fala, né, do concurso público, né, em que a especialidade técnica ela tem que ser relevada, e a vocação política, a eleição de um presidente de uma assembleia, a eleição de um presidente de um sindicato, né, o critério aí é o critério político. Então são coisas distintas também, segundo o texto. A letra C, classificação de profissionais e escolha da liderança, são coisas distintas, segundo o texto. Classificação de profissionais, ele cita, né, quando ele menciona o concurso público, né, eu vou avaliar pelo mérito, vou classificar os profissionais. A escolha da liderança, quando eu tenho ali aquele que tem a vocação política mais realmente notória, né, são coisas distintas, né, o critério do voto e o critério do mérito. A letra D, avaliação do mérito e reconhecimento da qualificação, é a letra realmente aí que nós marcamos, né, como correta de fato, né? A avaliação do mérito está, muitas vezes, mérito, né, a palavra mérito, ela é substituída no texto pela palavra qualificação, tá certo? Então, o reconhecimento dessa qualificação é o reconhecimento do mérito, perfeito? Então, nós marcamos aí a letra D, são expressões bastante próximas quanto ao sentido. E a letra E, transparência do método e desejo da maioria. Essa transparência do método é aquele parágrafo que fala, compara, né, a eleição, né, de um sindicato, por exemplo, a eleição de uma associação, com a classificação, né, dos concursandos públicos, né, enfim. Precisa haver transparência nesse método, né, na hora de classificar aqueles que foram aprovados no concurso público. E no caso da eleição aí de um sindicato, precisa haver o desejo da maioria. Então são coisas distintas, segundo o texto. A resposta aí da número 3 é a letra D, típica questão da FCC, viu? Típica questão da FCC, bastante atenção a esse tipo de questão, muito parecido, né? Obviamente ele perguntou aqui quais são as expressões bastante próximas, né? Ele poderia perguntar quais são as expressões que se contrapõem dentro do texto, por aí vai, tá bom? Então, para mais um texto, ainda TRE, São Paulo, 2012. Fatalismo. Essa palavra aqui, fatalismo, ela é chave para a gente entender o texto. O que é algo fatal? Algo fatal é algo que não tem como mudar. Então, o fatalismo, o que ele pressupõe? O destino, ele é pré-traçado, o desfecho, ele é pré-programado, ok? De todos os persistentes horrores brasileiros, o pior, né, talvez porque represente tantas coisas ao mesmo tempo, é o horror do sistema penitenciário. Ele persiste há tanto tempo porque, no fundo, é retrato do que a elite pensa do povo e, portanto, nunca chega a ser um horror exatamente suportável. Então, olha só, ele contrapõe aí dois elementos dentro do texto. Ele contrapõe a elite, né, ao povo. Tá certo? Ele contrapõe a elite ao povo. É o que a elite pensa acerca do povo. Então, já é de cara um texto que critica de forma veemente, né, aqui o que ele denomina de elite brasileira, né? Pois se fica cada vez mais infernal, apesar de todas as boas intenções de reformá-lo, reformar quem? Reformar o sistema penitenciário, é infernal para bandidos, que afinal merecem um castigo. Ok? A cadeia brasileira é um resumo cruel da nossa resignação à fatalidade social. Essa frase aqui é chave no texto. Ó. O que seria resignação, moçada? Resignação, conformismo, aceitação. Então, resignação aí pode ter, dentro de alguns contextos, um sentido pejorativo. É aquele conformismo, o cara aceita sem questionar, né?
né? Então, nesse sentido, você tem aí algo pejorativo em torno do termo resignação. E é o que de fato acontece aqui, ó. É uma resignação à fatalidade social. Ele vai explicar isso aqui, ó, na frase seguinte. Qual é a resignação a essa fatalidade social? A fatalidade, nada muda, né? Nada vai mudar, tudo está pré-programado. Pobre não deixará de ser pobre, tá certo? E a ideia da reabilitação, em vez do martírio exemplar do apenado, por mais que seja proclamada como uma utopia a ser buscada quando sobrar dinheiro, então a questão da reabilitação do bandido, tá certo? A questão da reabilitação do bandido é a ideia da reabilitação, que é muitas vezes proclamada como uma utopia, né? Tá certo? É a negação desse fatalismo histórico. Essa ideia da reabilitação é a negação desse fatalismo histórico, que diz que pobre não deixará de ser pobre, bandido não deixará de ser bandido. É uma ideia bonita, essa ideia da reabilitação? É, sim, senhor, mas não é da nossa índole, ou da índole da nossa elite. Né? Não é da nossa índole ou da índole da nossa elite. Então veja que a coisa fica um pouco interessante aqui, ó, quando ele fala que não é a nossa índole, né, pensar em reabilitar bandidos, ou então, né, da índole da nossa elite, o que, que dá a entender? Que nós somos a elite, nós que estamos lendo esse texto somos a elite. Tá certo? Então nós vamos nos resignar com essa fatalidade social. Que pobre nunca vai deixar de ser pobre, que bandido nunca vai deixar de ser bandido. Né? E não tem jeito aí para esses presidiários. Embora a ideia da reabilitação seja utópica, seja muitas vezes proclamada, mas ela não faz parte da nossa índole. Né? Então, é a índole da elite, elite essa que se opõe a povo, lembre-se sempre disso, né? A gente precisa fazer o link entre as partes do texto. É impossível a gente que vive aqui em cima, onde tem A, tá certo? Imaginar o que seja essa subcivilização que se criou dentro dos presídios brasileiros, onde as pessoas vivem e morrem pelas leis ferozes de uma sociedade selvagem. São leis ferozes as leis do sistema penitenciário. Sociedade selvagem são os habitantes daquela sociedade, né, que está lá nos presídios, né? São leis ferozes de uma sociedade selvagem, mas nem por isso deixam de ser leis, nem por isso deixam de ser sociedade. Leis e sociedade assim mesmo, ok? Nós que estamos aqui de cima, nós que somos privilegiados, não entendemos isso. Texto bastante interessante. O que está sendo representado por essa selvageria tão desafiadoramente organizada? Que lá dentro o país é igual ao que é aqui fora, menos os disfarces e a hipocrisia, e que tudo não passa de uma paródia sangrenta para nos dar vergonha? É isso que significa tudo isso? Então o texto começa a adquirir caráter muito ácido. O que está lá é o que é aqui fora, né? É o que é aqui fora, é a reprodução do que é aqui fora, né? Obviamente sem esses disfarces, sem essa hipocrisia, ou seja, nós, dentro desse ambiente sangrento, cruel, que é o ambiente da penitenciária, nós também somos aqui fora, só que somos meio que hipócritas, né? Fingimos ser o que não somos, assumimos alguns disfarces. Se trata o presídio de uma paródia sangrenta. O que é a paródia? A paródia é uma imitação subvertida da realidade. É uma paródia sangrenta que serve apenas para nos dar vergonha, é isso? Ou que eles são finalmente a classe animal, eles, os presidiários, a classe animal sem redenção possível que o país passou 500 anos formando, fez o favor de reunir numa superlotação só para torná-la ainda mais desumana e que agora o aterroriza o país. Então veja, o texto ele tem um caráter social muito engajado, né? Muito engajado. Essa superlotação nos presídios fomos nós que construímos. Fomos nós que construímos. Nós não estamos preocupados em reabilitar essas pessoas, nós estamos preocupados sim em prendê-las e submetê-las aos piores castigos. Como sempre, a lição dos fatos variará de acordo com a conveniência de cada intérprete. As rebeliões reforçam a resignação, provando que bandido não tem jeito mesmo, ou só matando, ou condenam um fatalismo que deixou a coisa chegar a esse ponto assustador. São dois pontos de vista, né? De qualquer jeito, soluções só quando sobrar algum dinheiro. É um texto bastante enfático. Luiz Fernando Veríssimo aqui foi bastante
né, veemente no seu ponto de vista, ele bate bastante na elite brasileira, que se confunde com nós, tá certo? Se confunde com nós todos. Ele faz esse embate, né, bastante veemente dentro do texto, e ele mostra que nós estamos mais preocupados em, enfim, punir as pessoas, superlotá-las num presídio, do que simplesmente reabilitá-las. Essa é a crítica que ele faz. Vamos para as questões. Questão número 4. A relação insistentemente estabelecida entre o conceito de fatalismo e a realidade do sistema penitenciário brasileiro está caracterizada de modo conciso, ou seja, de modo econômico, de modo curto, de modo objetivo, em qual frase? De fato, ele insistentemente fez essa relação, né, entre o fatalismo e a realidade do sistema penitenciário. Nós somos o que? Resignados, moçada. Vamos em busca da palavra resignado. Eu acho aí de cara a letra A. Nós nos resignamos com a situação, né, da cadeia brasileira. Nós aceitamos isso sem questionar. A cadeia brasileira é um resumo cruel, ok, da nossa resignação à fatalidade social, que diz que pobre vai continuar sendo pobre, né, que diz que bandido vai continuar sendo bandido. Não há solução. Nós aceitamos de forma resignada, de forma conformada, essa realidade, sem questionar. Então, a gente já marca aí letra A. Se você for analisar a letra B e a letra C, ó, é infernal para os bandidos que, afinal, merecem o castigo. É uma ideia bonita, mas não é da nossa índole. Aqui ele está fazendo referência na letra B à condição desumana, né, com que vivem, a qual vivem, né, submetidos aí os bandidos. Na letra C ele está fazendo referência à ideia da reabilitação, que é uma ideia bonita, mas a gente não dá muita bola para isso. Então ainda o conceito aqui do fatalismo não fica tão evidente, né, como na letra A. A letra D, o que está sendo representado por essa selvageria tão desafiadoramente organizada? Então você tem aqui a ideia da selvageria, né, que é o sistema penitenciário brasileiro. A ideia do fatalismo, ela ainda não está aí posta. A letra E, é impossível a gente imaginar o que seja essa subcivilização que se criou dentro dos presídios. A ideia do fatalismo também não está aí posta realmente. A letra A é a que traz, né, esse link, né? O fatalismo e a realidade do sistema penitenciário brasileiro, o link entre essas duas ideias é feito pela palavra resignação. Joia? E por último, moçada, a questão número 5. Atenção aqui para número 5, uma questãozinha difícil. Ó, afirmações como pobre não deixará de ser pobre e eles são a classe animal sem redenção possível. Olha só, isso aqui expressa, moçada, o fatalismo, né? O pobre não deixará de ser pobre. Eles, os bandidos, são a classe animal sem redenção possível. Eles nunca vão se redimir. Eles nunca vão ser reabilitados. Né? É, né, a ideia do fatalismo, né, que está sendo posta aí. Olha a letra A. Ela expressa, ilustra adequadamente a convicção daqueles que não acreditam que nossas camadas populares revelem alguma índole especial. Ela ilustra isso, moçada. Quando ele fala aqui de índole, ó, não são as camadas populares que não têm essa índole, né, esse caráter, ok? O autor do texto é muito enfático. Somos nós próprios, nós, a elite, que não temos índole. Né? Nós até proclamamos a ideia da reabilitação, mas é uma ideia bonita que infelizmente não faz parte da nossa índole. Nós queremos é punir, nós queremos é castigar as pessoas, pouco nos preocupando com a reabilitação delas. Então, quando ele fala aqui, quando ele atribui essa ausência de índole às camadas populares, ok, ele está fugindo aí do propósito do texto. Na verdade, quem não tem essa índole, quem não tem esse caráter, é a própria sociedade, é a própria elite, ok, que está preocupada em punir e não em reabilitar. Então, letra A, bastante confusa aqui a redação da letra A, né? Ela pode confundir bastante o aluno. É aquele item que eu chamo de distrator. O que é o distrator? É aquela opção que ela está errada por, sabe, detalhes, né? Ele faz aqui um jogo de palavras, né, que se opõe ao que está lá dito no texto, né? Olha a letra B. Os valores viciosos de uma ideologia ultraconservadora com a qual se identifica a elite brasileira. De fato, a elite brasileira ela é conservadora, ok? Ela não tem essa índole, ela não está preocupada com a reabilitação.
ok? Ela é hipócrita, muitas vezes, tá certo? Ela é cruel, muitas vezes, tudo isso é citado no texto. A letra B, de fato, reflete muito adequadamente essas duas expressões. A letra C, a certeza de que qualquer solução para os horrores do nosso sistema penitenciário requererá vultosos investimentos. Ele fala o seguinte, né? A gente vai deixar para fazer isso quando sobrar dinheiro. Né? Quando sobrar dinheiro. Não significa que vão ser necessários vultosos investimentos, grandiosos investimentos. Significa dizer o seguinte, não há prioridade nossa em fazer esse investimento. Investimento talvez até haja, né? Até haja essa capacidade de investir, mas não é prioridade. Então não é a questão da quantidade que está sendo posta em pauta aí, não é. Então a gente elimina a C. O fato de que todas as rebeliões de presos, independentemente de suas causas, repercutem do mesmo modo na sociedade, ele não cita isso no texto, né? A expectativa considerada pela elite de que só com altos custos se daria fim aos horrores do nosso sistema penitenciário. A elite, segundo o texto, não está preocupada em resolver esse problema. Então resolve aí se sobrar dinheiro. Então ela não está nem aí, né? Ela não está nem aí. Então os altos custos, ela nem se preocupa muito com esses altos custos. Por quê? Porque ela não prioriza esses custos, tá bom? Então ela não está preocupada em resolver o problema. Essa é a grande realidade, né? Isso fica muito claro ao longo de todo o texto na crítica que o autor faz. A gente ficou entre a letra A e a letra B, moçada. Veja que a letra A, a redação dela é bastante confusa aí para o aluno. Bastante confusa, é o que eu denomino, portanto, de distrator, né? Por isso que a gente elimina. O distrator, ele está errado. Ele está errado, ele é errado como as outras estão erradas, só que é mais difícil perceber que ele está errado. Resposta aí, portanto, letra B. Essa palavra distrator eu quero explorar bastante, né, nos próximos vídeos, tá certo? Nós tentando identificar os distratores presentes nas questões. É um exercício muito bom que aprimora bastante a sua capacidade de interpretar textos. Moçada, agradeço demais aí a audiência de todos vocês. Um grande abraço. Até os próximos vídeos. Aguardo vocês todos nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.